Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai abordar novamente o Funding Rate, sendo um excelente indicativo para o curtíssimo prazo. E também vamos ver aqui mais uma vez abordar sobre os padrões de fundos do mercado, como é que a gente está em relação a isso e mostrar um modelo aqui do ciclo de Bitcoin também para ver as conclusões que podemos tirar em relação a isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem lives e também vídeos exclusivos para os membros todas as semanas, além de um acompanhamento quase que diário, ou por mim ou pelo Rodrigo. Mário e Bruno também mandam muitas novidades por lá. Inclusive, a gente vai começar falando de um alerta que eu fiz ontem, podemos dizer assim, em relação ao funding rate, que novamente correspondeu às expectativas de curtíssimo prazo. Por quê? A gente tem essa atualização aqui no funding rate todo dia às 9 horas da noite. E ontem, às 9 horas, a gente atualizou aqui, como vocês podem ver, com uma barra vermelha expressiva no funding rate. Então a gente vinha aqui de 4 dias com o funding rate positivo, mesmo com o Bitcoin do jeito que estava, né, realmente ali em níveis de 28, 26, mesmo naqueles níveis, a gente tinha atualizações de funding rate ainda positivo. Ontem, pela primeira vez, então, desde 4 dias, a gente teve um funding rate atualizando negativo. E foi uma atualização significativa. Foi um funding rate aqui de um nível de menos 0,01. Então, a partir de 0,01 para cima ou para baixo, é realmente quando é considerado um funding rate mais expressivo, seja negativo ou seja positivo. Então, foi uma barra expressiva de funding rate negativo. Eu fiz essa atualização no clube de membros assim que atualizou ontem à noite. Naquele momento, o Bitcoin estava por volta de 28 mil dólares. E ficava o alerta, porque a gente já sabe, o funding rate, ele é o incentivo sempre para o outro lado, digamos assim. Se o funding rate está negativo, é um incentivo à compra. Funding rate positivo é um incentivo à venda. E então, depois aqui, desde 23 de abril, a gente não via um funding rate atualizar tão negativo quanto atualizou ontem. E, novamente, a gente está vendo hoje o mercado fazer uma certa recuperação. Mesmo que seja de curtíssimo prazo, essa recuperação é importante, entre aspas, para o funding rate, para a gente sempre dar uma resetada no mercado futuro. Não importa se ele está positivo ou se ele está negativo. Sempre que a gente vê uma barra expressiva assim, é esperado que o mercado ele ande para o outro lado só para dar uma limpada no mercado futuro e depois que seja, se for o caso, continuar o seu movimento natural. Então, foi exatamente isso que a gente está vendo hoje, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas como eu disse para vocês, por mais que o mercado volte a cair, esse movimento que o Bitcoin teve e está tendo de recuperação é importante e esperado sempre que a gente vê barras significativas dessa forma, para a gente dar uma limpada aqui no mercado futuro. Então, por mais que o mercado volte a cair, com certeza esse funding rate aqui ele já foi limpado. Vamos ver como vai atualizar hoje às 9 horas da noite. O ideal para uma contínua recuperação de preço é que a gente atualize hoje às 9 e não tem aí o funding rate de novo a níveis positivos. Vamos ver, a gente vai ter essa confirmação então às 9 horas. Mas, de qualquer forma, vocês podem notar que, como eu tinha dito para vocês também ao longo dessa semana, a gente fez aqui algumas análises em relação a achar esse fundo histórico do Bitcoin. E vocês sabem que a minha expectativa é que o Bitcoin, se ele repetir o padrão que ele fez no passado, é que a gente tenha um pouco mais de queda aí em relação ao Bitcoin. A gente mapeou aí por diversas formas qual é o padrão de fundo histórico e a gente sabe que um deles é justamente que o Bitcoin vem aqui abaixo do Fair Value, que é esse canal amarelo que vocês estão vendo aqui no gráfico. Mas não só vem abaixo, também como essas duas médias móveis aqui que eu utilizo também vêm abaixo. Quando a gente tem esse cruzamento, então, e os preços aqui embaixo, geralmente os fundos históricos são formados dessa forma, perto aqui da média móvel de 200 semanas, sem ser a exponencial, a média móvel simples de 200 semanas, que atualmente está em 21.800, só que ela ganha valor a cada semana. Por isso também o tempo é sempre o nosso amigo, o chão, entre aspas, do Bitcoin sobe
a cada semana. E também o que eu vinha falando, o Bitcoin nunca fez aqui 3, 6, 7 semanas consecutivas de queda. Primeira vez na história que a gente está vendo isso, e a gente está com um movimento hiper esticado aí de queda. O suporte de 30 mil dólares, 28 mil dólares é um suporte muito expressivo de preços, é um suporte psicológico muito expressivo, ele é um suporte de grandes jogadores, tem aqui mais ou menos o preço médio por volta de 30 mil dólares, o Michael Saylor, o próprio Elon Musk com a Tesla. Então, a minha expectativa é que o Bitcoin, mesmo que ele faça o padrão aqui de fundo histórico mais baixo, que isso não ocorra agora, porque a gente já está aqui mais uma vez 7 semanas aqui vindo consecutivas de queda e a gente tem um suporte muito significativo pela frente, aonde muita gente está disposta a comprar Bitcoin. Essa que é a verdade. Para você entender a dinâmica, como é que funciona, por que é um grande suporte também, porque a gente tem força compradora por volta dos preços de 28 a 30 mil dólares, muita gente disposta a comprar Bitcoin nessa faixa de preço. Então, por enquanto, foi aonde os preços estão estacionados. É óbvio que a gente veio aqui até mais baixo, só que o que interessa aqui pra gente que analisa o longo prazo é justamente o fechamento semanal. E essa vela aqui, ela fecha no domingo, às 9 horas da noite, e vamos ver então se esse suporte de 30, 28 vai ser respeitado. Até o momento está sendo, e você está vendo que justamente aqui está na briga com essa parte inferior do Fair Value, que é esse canal aqui, como vocês veem, como se fosse o preço justo do Bitcoin em projeção logarítmica. Então estamos respeitando esse suporte, vamos ver como vai fechar no domingo às 9 horas da noite. Se a gente transpor rapidamente aqui para como foi feito o último fundo aqui em 2019, vocês notam que em uma semana o Bitcoin ele encontrou aqui suporte no Fair Value, mas na semana seguinte a gente já fez um rompimento expressivo. Se a gente for mais para trás e ver agora o fundo que a gente teve em 2015, vocês vão notar que em 2015 também a gente teve aqui o suporte mais ou menos brigando aqui na parte inferior do Fair Value por 2 semanas, e aí sim a gente fez o rompimento. Então a gente sempre briga aqui com essa parte inferior 1, 2 semanas, para então finalmente romper e fazer aqui o nosso padrão de fundo histórico. Não necessariamente o passado ele se repete de forma idêntica no futuro, mas com certeza ele tende a rimar, como diz o ditado. Então, a minha expectativa é que a gente veja realmente o Bitcoin esboçando algum nível de suporte aí nessa faixa aqui de 28, 30 mil dólares. É justamente também onde está a parte inferior do Fair Value, pelo menos essa semana, para aí sim, semana que vem, ou quem sabe na outra, quem sabe fazer o nosso padrão de fundo histórico, ou até mesmo devido a um movimento tão expressivo assim de queda, 7 semanas consecutivas, que a gente fique aqui mais tempo brigando por esse suporte, para aí sim fazer o fundo. Mas enfim, verdade seja dita, muitos vídeos que eu tenho feito já mostram que essa é uma zona excelente de acumulação para o longo prazo, o que não exclui, e a verdade é, tem mais espaço para queda. Historicamente, se o movimento for similar ao passado, tem mais espaço para queda. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.